Antes da cruz, da coroa e dos espinhos, antes da pomba, das águas, da virgem, antes de tudo havia uma promessa. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Sua vida nos mostrou o propósito e o sentido da vida na comunhão, no serviço, no discipulado, na adoração e na grande comissão para a qual Ele nos enviou. Vamos juntos, como família, iniciar nossos 40 dias do Evangelho de Mateus, aprendendo sobre a vida e o propósito de Jesus. Estenda as suas mãos aqui na minha direção. Ore por mim. Comece a levantar a sua voz, pedindo para que o Espírito Santo fale a palavra através da minha boca, através do meu coração, dos meus pensamentos. Vá levantando a sua voz. Vá liberando agora no mundo espiritual para que eu seja um canal nas mãos de Deus para falar com todos nós neste lugar. E ore para que você também receba esta palavra, para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para que você possa ouvir e possa também experimentar toda a verdade desta série de mensagens que iniciamos hoje, intitulada 40 dias no Evangelho de Mateus. Por isso, Senhor, nós consagramos estes minutos agora, que estamos liberando, Senhor, para a palavra, Senhor, que não está algemada e que corre velozmente nos alcançar, nos abençoar, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, eu quero ler primeiro com você, antes de entrar no primeiro desafio desta manhã. Eu quero ler aqui a experiência do rei Davi, 1 Crônicas, capítulo 29. Por favor. 1 Crônicas 29, verso 12. Davi tinha essa consciência e eu e você também temos, ou deveríamos ter. A riqueza e a honra vem de ti. De onde vem a sua e a minha riqueza? Vem do Senhor. Primeira coisa que precisa ficar muito clara: não é da nossa capacidade, não é dos cursos que fazemos. Tudo isso ajuda, é importante, mas a nossa capacidade vem de Deus. E neste caso, Davi tinha esta consciência: a riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, e nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Coloque as mãos sobre esta palavra, mesmo que se você estiver vendo eletronicamente, ou então estenda as mãos em direção à tela onde nós projetamos, e diga comigo: eu afirmo que Deus me deu riquezas, bens e sabedoria para multiplicá-los. Eu sou a semente de Abraão e ando em obediência. Minha vida anda apenas para cima e para frente, de glória em glória. Bendito seja Deus. Dê um aleluia bem forte nessa hora. Aleluia. Assim, Senhor, nós cremos e assim haveremos de experimentar não só hoje, mas todos os dias, Senhor, em que nós depositamos, Senhor, nossa confiança, esperança e fé na Tua palavra, em nome de Jesus. Separe nas suas mãos sua oferta, seu dízimo, seu ato de generosidade, de fidelidade. Nós temos nas extremidades as nossas máquinas de débito, para se você quiser fazer através do seu cartão, ou então aqui à frente, em cada poltrona, nós temos a chave Pix, QR Code e as contas desta comunidade. Faça isso enquanto nós colocamos também a você que está online a possibilidade de participar, e em seguida nós vamos entregar nossas contribuições de amor. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria.
com alegria. Como é bom ficar assim, oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas, Dízimos e ofertas, me fazem prova. Oxi, mim diz o Senhor, diz o Senhor. sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom ficar assim, oh, oh. Deus ama. Você pode ficar de pé comigo, por favor? E você pode levantar seu rosto. Tiago diz que o homem não recebe nada. Diga, o homem não recebe nada que do alto não lhe tenha sido dado. Obrigado, Pai, porque do alto que recebemos, como Davi, a riqueza, a capacidade, a prosperidade, tudo vem de Ti. E nós Te entregamos, Senhor, nesta manhã, com um coração feliz, com um coração liberal, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Aqui estão, Senhor, os fiéis, dizimistas e ofertantes, tanto aqui, Senhor, nesta manhã, presencialmente, quanto aqueles que estão, Senhor, nessa transmissão. Que a Tua boa mão seja sobre todos, em nome de Jesus, amém. Você que vai contribuir, saia do seu lugar, venha aqui à frente, recebendo com alegria a provisão abundante do nosso Pai Celestial, do seu Filho Jesus. Enquanto isso, eu vou pedindo para você abrir sua Bíblia, ou se você quer acompanhar eletronicamente, abra no Evangelho de Mateus. Nós estamos iniciando hoje o que chamamos de campanha de 40 dias no Evangelho de Mateus. Se você quiser e puder nos acompanhar durante esses 40 dias que antecede o domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, nós vamos ser ministrados, nós vamos receber muita palavra da parte do Senhor relacionada ao que o evangelista Mateus, aquele publicano conhecido como Levi, que Jesus disse para ele deixar tudo e segui-lo. E este Mateus, então, agora vem pelo Espírito Santo nos encorajar. Diga comigo: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga, é sobre esta rocha, chamada Jesus, que eu quero construir o meu ministério, o fundamento da minha família, da minha vida espiritual. É sobre este fundamento que eu ouvirei nos próximos dias e domingos nesta igreja. Diga para quem está ao seu lado, é sobre isso que você vai receber durante 6 domingos consecutivos. E isso nós vamos colocar também nas células, para que você possa também participar. Só dar um spoiler para você, a fim de que você entenda a dinâmica desta série chamada 40 dias no Evangelho de Mateus. Hoje eu vou falar um pouco sobre a vida e o propósito de Jesus. Domingo que vem eu quero falar sobre o chamado de Jesus. E a sequência é sobre o discipulado de Jesus, o ministério profético e apostólico de cura de Jesus, a mordomia da vida cristã, e vamos finalizar com o domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, falando sobre a paixão sacrificial do Senhor. Ou melhor, penúltimo, a paixão sacrificial do Senhor, e no domingo de Páscoa, o poder da ressurreição e a bênção do envio. Como eu disse, Mateus
para situar todos nós, ele era aquele publicano, cobrador de impostos, odiado por muitas pessoas dos seus dias, e que Jesus enxergou nele o que ele enxergou em cada um de nós. Talvez você não se via, não podia nem sequer pensar de que o Senhor viria coisa boa em você, em mim, em todos nós, mas Ele viu. E ao ver você, a mim, cada um de nós, Ele nos chamou. E o Evangelho, começando por Mateus, seguido por Marcos, Lucas e também João, eles todos trazem experiências, e mais do que experiências, palavras que Jesus fez questão de deixar registrado. Por exemplo, em Mateus, nós vamos encontrar aqui, acho importante eu dizer isso, para ampliar ainda mais o que você já conhece. Mas ouça, nós encontramos aqui em Mateus, pelo menos 5 sermões que Jesus fez questão de compartilhar. O primeiro, ele fala sobre o Sermão da Montanha, que é sobre as bem-aventuranças. Cristianismo autêntico, verdadeiro, puro, é aquele que Jesus ensinou os discípulos e toda aquela multidão quando ele ministrava sobre o Monte das Bem-aventuranças. E ali Jesus aborda os padrões de comportamento do reino. Você quer conhecer como funciona a funcionalidade do reino de Deus? Eu me tornei um crente, eu me tornei um cristão. Qual é o padrão, qual é o comportamento do reino e daqueles que vivem no reino? Você encontra isso no Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha. O segundo destaque, em Mateus capítulo 10, Jesus vai falar sobre as instruções que ele deu aos discípulos para que eles fossem enviados a proclamar somente o evangelho que eles haviam ouvido da parte dele. Então Jesus queria ter certeza de que aqueles 12 homens, eles não iriam diminuir, eles não iriam colocar nenhum recheio na palavra. Pelo contrário, eles ouviram da fonte e Jesus esperava que eles reproduzissem aquilo que eles ouviram. O sermão do capítulo 13 é o sermão em que Jesus trata explicitamente sobre o reino de Deus. Tem muitas pessoas que não entendem, e eu falava hoje para esses irmãos sobre os encontros de Jesus, agora olhando para Nicodemos, em que Jesus via naquele homem a cultura dele. Ele era um cara rico. Então Jesus precisou entender como Nicodemos funcionava, para chegar a ele e dizer assim: sabe, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você pode nascer na igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode casar na igreja, você pode consagrar filhos na igreja e nunca ter sido da igreja, do reino. Então Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Quem não nasce da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino dos céus. E Mateus fala de forma muito clara sobre como Jesus estava agora, no seu terceiro sermão, falando a respeito do reino. Ele usa muitas parábolas. Se você ler e tiver curiosidade, quiser crescer na fé, eu recomendo que você leia o Evangelho de Mateus. O seu quarto sermão, Jesus vai falar agora sobre o caráter que os discípulos de Jesus devem ter. Porque tem muitas pessoas na igreja que têm carisma, mas não tem caráter. E Jesus queria cuidar do caráter daquelas pessoas, como Ele quer cuidar do meu e do seu caráter. Ele quer moldar todos nós. Ele não quer só salvar, Ele não quer só alcançar, mas Ele quer moldar eu e você. Quantos estão comigo aqui? Caráter. Você pode ser uma pessoa muito carismática. As pessoas gostam de estar com você. Mas além de gostar de estar com você, você precisa ter o caráter, a natureza de Cristo na sua vida. E depois, o sermão
número 5, Jesus fala aqui sobre escatologia, aonde ele fala sobre o Monte das Oliveiras. Jesus vai falar sobre o reino milenar, vai falar sobre o futuro, e isso vai sendo cada vez mais apontado para uma única coisa, e nós vamos chegar lá, no dia em que Jesus é crucificado, e depois no domingo ele experimenta, pelo poder da ressurreição, uma nova vida. Então eu quero que você sintonize comigo agora a primeira mensagem que eu quero entregar nesta noite. Eu tenho alguns minutos para fazer isso. Falei noite? É porque eu já estou pensando no culto da noite, que eu já vejo pela fé. Estou brincando, brincadeira. Mas eu creio mesmo que o Senhor quer falar de dia, de noite, em qualquer tempo comigo e com você. Então eu quero falar hoje sobre a vida e o propósito de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Vamos ler aqui os versos 1 a 17. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Olha, uma boa dieta. Você está gordo? Faça essa dieta, vai funcionar. Mel tem muito açúcar, né? Mas o gafanhoto, vem lá. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e repousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. O que eu quero compartilhar é sobre este plano que o Pai estabeleceu em Jesus, em que Ele, como Filho, veio a este mundo de forma voluntária, e que, pelo Espírito Santo, semeado em cada um dos nossos corações, através dos profetas e de todos os instrumentos que Deus tem usado, Ele entregou ao mundo que estava caído, sem esperança, o maior de todos os presentes, que é Jesus. Não havia esperança para nenhum de nós. O apóstolo Paulo, quando ele teve esta revelação, ele disse que todos pecaram. Quantos pecaram? Todos pecaram. Portanto, não existe aqui ninguém que diga: eu nunca pequei. Ele diz que todos pecaram e todos foram destituídos, ou seja, separados da comunhão da glória de Deus. Mas bendito seja o Senhor, que de forma voluntária entregou
a si mesmo, como diz Romanos capítulo 6, para que quando nós tomamos esta informação, que Ele morreu por nós, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que a gente viva completamente livre do pecado, e então a gente pode experimentar a boa, a excelente palavra de Deus na nossa vida, é o que nos faz ter esperança. Porque se a nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, for apenas para este presente momento, então nós somos os mais incrédulos. Se eu estou vivendo para o aqui e o agora, se eu não estou crendo que aqui é apenas o início de uma jornada em que eu estarei para a eternidade com o meu Senhor e com a igreja gloriosa dele, então eu não entendi, eu não experimentei o sacrifício de Jesus. Eu posso conhecê-lo historicamente, eu posso conhecer através de leituras, posso até ler este livro, mas eu preciso ter uma experiência com aquele que escreveu este livro, através do seu Santo Espírito. Foi o que o apóstolo Paulo teve, quando ele testemunhou isto no livro de Gálatas, no capítulo 2. Ele diz: estou crucificado com Cristo. Experiência. Eu morri com Ele. E vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. E a vida que eu vivo aqui nesta carne, neste corpo, eu vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você e eu temos uma experiência desta natureza, em que nós não só morremos com Cristo, mas experimentamos a vida nova em Cristo, então agora faz sentido você ser um cristão. Faz sentido você viver para a causa. Faz sentido você viver para o propósito pelo qual o Senhor um dia criou cada um de nós. Se você ainda não entendeu e não identificou a causa e o propósito pelo qual você está vivendo, pode ser que nesta manhã o Senhor diga isto claramente a você. Então, eu quero dar aqui, nesse texto que lemos, algumas referências para você entender sobre o propósito de vida de Jesus e por que Ele veio a este mundo. Número 1, a vida e o propósito de Jesus foram para trazer a mim e a você, em primeiro lugar, arrependimento e nova vida. Nós precisamos entender isso, e isso não se trata de ser seletivo. Eu queria muito que você entendesse isto, por isso eu fiz questão de colocar aqui na tela. Isto não é para um grupo de pessoas, isto é para todos. Quando Jesus veio a este mundo, enviado pelo Pai, Ele veio para esta finalidade. Nós estávamos separados de Deus, nós vivíamos fora do propósito de Deus, e então Jesus veio para trazer a mim e a você, em primeiro lugar, o arrependimento. A porta de acesso, de entrada para o reino de Deus não é cura, não são milagres. Tudo isso tem, tudo isso é acessível, mas a porta de acesso do reino de Deus é o arrependimento. Quando o apóstolo Pedro é chamado para pregar o seu primeiro sermão em Jerusalém, ele fala sobre a morte, a ressurreição de Jesus, e as pessoas, os ouvintes, a plateia, a multidão perguntou: o que faremos agora, Pedro? E Pedro diz assim: arrependam-se, e cada um de vocês sejam perdoados os vossos pecados, sejam cancelados os vossos pecados, para que cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele não disse: olha, o que vocês precisam é experimentar o milagre, sabe, aquilo que você está em busca, a restauração do casamento, do trabalho. Ele não disse isso. E em Mateus, João reforça exatamente o que Cristo quer que todos nós provemos, ou seja, Ele quer que você e eu possamos experimentar, em primeiro lugar, o arrependimento, para que então depois possamos ter uma nova vida. Diga comigo, quando uma pessoa se arrepende, ela passa a ver a vida.
de uma forma mais ampla, da perspectiva do céu para a terra. Hoje, as pessoas olham da terra para o céu e acham que a vida dela se resume aqui. Ah, é verdade, Jesus veio, Ele morreu, Ele um dia vai me buscar. Não, você e eu em Cristo, quando nos arrependemos, quando experimentamos a nova vida, agora o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso sentido de vida é do céu para a terra. É viver aqui e agora. As abundâncias que estão a mim e a você disponíveis. Portanto, arrependimento e nova vida foi o propósito pelo qual Jesus veio a este mundo. Em segundo lugar, o propósito de Jesus vir é para nos trazer um sentido acima da religiosidade. A gente não gosta muito quando João cita para aqueles religiosos dos seus dias que eles eram raça de víboras. Isso soa ruim hoje, né? Você imagina eu falar para quem quer que seja, você é uma víbora. O que você pensa? Você fala, nossa, que tratamento sem amor, falta de, como hoje se diz, né, igreja humanizada. Não. João estava querendo dizer para os religiosos daqueles dias que eles precisavam pensar acima de se tornarem religiosos. Como é que uma pessoa se torna religiosa? Você já parou para pensar, analisar, refletir? Como eu posso me tornar um religioso? Eu posso me tornar um religioso fazendo somente aquilo que Moisés, por exemplo, ensinou os judeus dos seus dias a fazerem. Não roube, não mate, não furte, não adultere. E você acaba colocando tudo dentro de uma redoma. E você pensa que a vida cristã é exatamente assim. Se torna um religioso. Eu dou o meu dízimo. Dá um exemplo aqui. Eu entrego o meu dízimo. Então, porque eu sou dizimista, Deus tem obrigação de me prosperar. Mas quem disse isso para você? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você entrega o seu dízimo, Ele abre as portas, as comportas dos céus. Ele é quem repreende o devorador. É Ele quem abençoa as obras das suas mãos. É diferente. Então você precisa, nesta manhã, à luz do texto que lemos, entender que a vida e o propósito de Cristo nesta terra é para ir além dos religiosos. Jesus repreendeu os religiosos dos seus dias. Eles dizem, vocês não deixam as pessoas entrarem no reino, e nem vocês entram. E nós temos que tomar muito cuidado, porque não podemos nos tornar, sabe, que quando eu falo de religioso, eu estou falando de legalismo. Cuidado para nós não entrarmos nesse caminho do legalismo. Isso pode, isso não pode, isso é permitido, isso não é permitido. Como eu costumo dizer, né, aqui em casa, onde eu estou, que nós não vivemos mais a época em que Jesus precisou cumprir a lei para mostrar o padrão. Mas nós vivemos a época em que Jesus estabeleceu a graça, o favor imerecido. E o que é graça, irmãos? Vocês sabem tão bem quanto eu. É Deus fazendo tudo a todos que nada merecem. Merecíamos o quê? Fora de Cristo? Condenação. E até falávamos hoje, né, sobre a forma como Jesus, Ele se encontrava com as pessoas. Cuidado para você e eu não levarmos condenação às pessoas. As pessoas já estão debaixo de acusação. As pessoas já vêm para uma reunião como esta querendo receber uma palavra de esperança. E aí você chega e fala assim, raça de víboras. Espera aí. Não. Faça como Jesus fez com aquela mulher adúltera.
Todos estavam acusando-a, todos estavam condenando-a. E Jesus volta-se para ela e diz assim: onde estão os teus acusadores? Eles não estão aqui? Nem tampouco eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Esse é o evangelho que Mateus está reproduzindo, dizendo: olha, foi para este propósito, foi com esta finalidade que Jesus veio, para você não se tornar religioso, para você não dizer assim: ó, este pode, esse entra, este sai. Você é o Espírito Santo agora? Eu sou o Espírito Santo. Jesus disse que nem o joio deve ser separado pelo pastor, pelo líder de célula, pelo irmão. Eles vão crescer juntos. E naquele dia o Senhor é quem vai fazer isto. Quem é que vai fazer isto? Senhor. Número 3. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer juízo sobre a humanidade. O que nós lemos quando o machado está posto à raiz? É que se você e eu insistirmos em viver debaixo do pecado, isso vai atrair o quê? A ira de Deus. Deus vai dizer: não foi para isto que eu enviei meu filho, e não foi para isto que eu criei você. Essas coisas me entristecem. Ira no sentido de tristeza, não é de raiva. As pessoas confundem, porque Jesus nos ensina nos evangelhos e também nas cartas paulinas que você pode até se irar, mas não pecar. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode ficar tremendamente assim, insatisfeito. Você pode dizer: puxa vida, por que eu estou tendo esse comportamento? Por que a pessoa que eu amo age assim? Mas você não pode pecar. E Jesus estava dizendo aqui através de Mateus: eu vim para trazer a você consciência sobre o juízo que haverá de ter a humanidade. Quem é a humanidade? Todos. Haverá um grupo que vai dizer: eu criei, eu recebi e eu estabeleci viver este padrão. Mas há aqueles que vão dizer: eu não quero isso para a minha vida, eu quero viver de outra forma. Para aqueles o Senhor vai cuidar. Não ponha a mão. Não ponha a mão. Isso é para todos nós. Não trate, não pese a mão. Deixa o Senhor cuidar desse assunto. Você precisa tão somente, e eu também, saber que Jesus veio para este mundo com um propósito de vida. Ele diz que Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Ele não tem prazer que as pessoas se percam, senão Ele não seria Deus. Imagine um Deus que diz assim: não, eu quero que o João se converta, seja salvo, mas eu quero que a Maria vá para o inferno. Ele não seria Deus. Número 4. Deixa eu ler uma frase que eu fui lembrado e me abençoou muito antes de entrar no tópico 4. John Stott disse assim: quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. O meu pastor sempre dizia assim: não brinque com o pecado, não meça forças com o pecado, ele é maior do que você. Não, eu dou conta. Não, eu me garanto. Não faça isso com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entendeu, irmãos? É melhor você e eu confessarmos tentação do que confessar pecado. É muito ruim confessar pecado. Eu já confessei muitos. Eu fico desenchavido, fico envergonhado. Espírito Santo fica trabalhando no meu interior dizendo: então, você não vai acertar essa situação? Você não vai corrigir a sua rota? Isso acontece com vocês, irmãos? Com quantos acontecem aqui? Ah, tá. Porque é assim que o Senhor trabalha na nossa vida.
Número 4. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer acessibilidade à santidade e ao poder. Como é que pessoas chegam a mim e dizem assim: eu queria tanto ter o poder do Espírito Santo na minha vida. Então, passos para você e eu termos o poder do Espírito Santo na nossa vida, começa com arrependimento, começa com vida nova, começa com a natureza sendo transformada, e aí depois a promessa que Jesus disse sobre o Espírito Santo, e que estamos neste ano enfatizando: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas antes de Jesus dizer que você e eu receberemos o poder do Espírito Santo, no verso 5 de Atos 1 ele diz assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. A gente não pode querer somente o texto aqui que lemos: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo não vem e não batiza ninguém com fogo que anda no pecado. Tem jeito. Primeiro eu me arrependo, primeiro eu me converto, primeiro eu tenho uma experiência de uma nova vida, uma nova natureza. Como diz Paulo em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas a promessa que o Pai garante é que a vida e o propósito de Jesus nesta terra, quando ele veio, e isso continua sendo validado, é para que você, eu, todos nós, sejamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sabe qual foi o tema desta semana das nossas conversas, minha e da minha esposa? E das nossas orações, e eu quero aqui abrir para você. Você já ouviu na Bíblia a palavra de repente? Você se recorda dessa citação na Bíblia? De repente. De repente. A gente conhece como o Pentecostes. Como é que isso aconteceu, Martinha? Foi assim. Jesus disse para que aqueles homens e mulheres não se ausentassem, ficassem numa sala chamada cenáculo. Era uma sala como essa, um auditório. E lá estavam aquelas 120 pessoas. Eu imagino, a Bíblia dá pistas para eu falar assim, que eles ficaram ali conversando, cantando, orando, esperando. Porque a Bíblia diz que você e eu devemos fazer o quê? Salmodiar ao Senhor, louvar ao Senhor, orar. Eu não acredito que eles ficaram ali 120 dias, dia e noite, só orando. Falando entre vós, com salmos e cantos espirituais. Música do pastor Ademar de Campos. E assim seremos cheios do Espírito, por certo provaremos da bondade do Senhor, por quantos dias são maus. Falando entre vós. E então falávamos, eu e a Nádia, queremos provar um de repente na nossa vida. Queremos provar de que quando falamos, cantamos, salmodiamos, oramos, de repente, o texto que lemos de Mateus 3, aqueles homens foram batizados, não com o Espírito Santo. Deixa eu deixar aqui algo, deixa eu abrir um parêntese. O Espírito Santo, ele já veio quando você nasce de novo. Ele já habita em você, já habita em mim. Agora você precisa ter o batismo de fogo, o enchimento do Espírito Santo. São coisas diferentes. Muitos confundem. E muitos dizem assim, eu nem o Espírito Santo tenho. Não é verdade. Você vai para o outro extremo. Você já tem o Espírito Santo no dia em que você nasceu de novo. Agora você quer ser batizado no Espírito Santo com fogo? Então você precisa buscar. Cantando, orando, salmodiando. É isso que você e eu precisamos fazer.
Número 5. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer relacionamento e intimidade. É o texto que lemos em que Jesus é batizado e então os céus se abrem e aquela voz é ouvida por todos. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Vida cristã resume-se em relacionamento. Vida cristã resume-se em intimidade. Se você é o tipo de pessoa que não tem prazer em ler a Bíblia, em orar, em adorar, em vir aos cultos, em ir na célula e fazer uma porção de coisas que vai cooperar e contribuir, você não vai se relacionar. Você não vai ter intimidade. Esse devocional que nós sugerimos para você fazer, qual foi o propósito? Qual foi a ideia? O próprio título diz, experiências com Deus. Como é que se tem experiências com Deus? Por osmose? Não. Se tem experiências com Deus, tendo tempo com Deus, separando tempo com Deus, tendo intimidade com Deus. Como? Orando, cantando, lendo a Bíblia, participando. É assim que a gente faz. Nós precisamos entender isso nesta manhã. 6. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer paternidade para aqueles que buscam a Deus. Por favor, entenda isso nesta manhã. Precisamos ter uma paternidade bem resolvida em Deus. Talvez você e eu não tenhamos tido exemplos, modelos de paternidade dentro das nossas casas. Mas você tem um Pai Celestial que te ama e eu também. O desejo do Pai é que nós vivamos como Cristo. Como é que viveu Cristo? Em obediência, viveu cumprindo a vontade de Deus. Ele dizia, eu não faço nada que não tenha visto meu Pai fazer. Relacionamento. E por fim, eu queria então te convidar a ver algo nesta manhã. Se alguém pudesse trazer uma daquelas mesinhas que ficam as nossas máquinas, por gentileza, temos, sem ser essas daí, viu, Felipe? Essas não. Nós temos outra mesinha. Por favor, traga aqui em cima. Vamos ficar de pé um instantinho? Eu quero encerrar com este exemplo. Me veio a lembrança disto que eu, algum tempo atrás, fiz, e vai ajudar muito todos nós nesta manhã. Pode pôr aqui, filho, obrigado. Eu tenho aqui um copo, eu tenho aqui uma garrafinha de água, não é para o Gil beber, nem eu. Isso, bem. Ô Gil, fica aqui, me ajuda aqui. Foge não. Foge não. Abra aqui, por favor. Vamos pensar que neste copo, representado aqui pela água, somos eu e você. Este foi o propósito de Deus quando nos criou. Ter relacionamento com Ele, experimentar a intimidade dEle, viver uma vida abundante em Deus. Mas aí, você e eu perdemos esta comunhão. Lá no Éden, não foi em outro lugar, foi lá no Éden, quando o casal rompeu o relacionamento com Deus e desencadeou uma raça de homens e mulheres separados de Deus. Guarde isto, e talvez isto aqui vai ficar muito forte para você nesta manhã.
Quando você nasceu, criado em Deus, você era assim, limpo. Limpo. O pecado fez isto com todos nós. Este é o pecado que está disseminando na raça humana. E Deus, o nosso Pai, vendo tudo isto, Ele mandou profetas, Ele mandou homens e mulheres da parte dEle, porque Ele não queria que a raça humana ficasse manchada. Esses éramos ou continua sendo pessoas marcadas pelo pecado. Marcadas pelo pecado. A Bíblia cita que Paulo se encontrava assim. Ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele vai além e diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Quando Deus viu tudo isto, e depois de inúmeras tentativas, usando os homens e mulheres que Ele levantou ao longo da história, Ele disse: eu preciso resolver isto definitivamente. E então Ele enviou Jesus, que lemos nesta manhã. Quando Jesus vem a este mundo, Ele não vem para condenar o homem, Ele vem para salvar o homem. E como é que Jesus salva o homem? Ele vai para a cruz. E lá na cruz, Ele atrai a humanidade. Lá na cruz, Ele morre no nosso lugar. Lá na cruz, Ele recebe pecadores. Lá na cruz, Ele diz, 450 anos antes, pelo profeta Isaías, que Ele era homem de dores. Isaías diz que as pessoas olhavam para aquela cruz e não via beleza alguma no rosto de Jesus. Por quê? Porque naquele instante, aquele filho amado, em que o pai disse: é o filho amado, eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer nele. Eu vou moê-lo. Eu vou entregá-lo por vocês. Lá no corpo do meu filho, vocês vão ser libertos do pecado. Lá no corpo do meu filho, ele vai atrair as enfermidades. Lá no corpo do meu filho, vocês vão receber uma nova identidade. Vocês vão receber uma nova vida. No corpo do meu filho, profetizado por Ezequiel, capítulo 36, a promessa se cumpriu. Que promessa? Dar-vos-ei um novo coração. Vou vivificar o espírito humano de vocês que estava morto nos delitos e pecados. E vou dar a vocês do meu espírito. Esta é a obra que nós vamos nesta campanha de 40 dias receber juntos. Hoje é o primeiro passo, o propósito e a vida de Cristo na terra. Para que Ele veio? Qual é
Qual é a máxima? A máxima é esta, irmãos. A máxima é esta: voltar ao plano original. Porque tem um detalhe. Talvez vá derrubar aqui. Né? Eu pus muita água, né? Quer voltar para cá? Não precisa. Vai derrubar. Porque se você está em Cristo, presta atenção agora. Pecado, a mentira, a murmuração, tudo que o pecado produz, agora, em Cristo Jesus, Ele não atinge mais você. Pecado não terá domínio sobre vós, porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O que muitas pessoas não conseguem entender, talvez por uma série de detalhes que não poderia hoje aqui me estender mais, as pessoas que não conseguem entender a vida cristã. E a vida cristã, como eu dizia hoje para esse grupo de irmãos, ela é simples. O cristianismo é simples, irmãos. Toda vez que eu complico, eu me dou mal. Toda vez que eu prego e vou para casa, e a Nádia é a melhor referência para mim, ela diz: hoje você falou demais, coisas desnecessárias. Eu disse: não fui bem, porque o evangelho é simples. Pergunta para aquele cego que foi curado por Jesus, quando perguntado: como te aconteceu isso? Olha, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Você volta ao plano original. Cristo salva, Cristo restaura. Ah, meu caso não tem jeito. Você que pensa que não tem jeito, Ele pode todas as coisas. Ele pôde restaurar um casamento. Para aqueles que me conhecem, eu estava me divorciando da minha esposa, até o dia que eu conheci a Cristo, até o dia em que Ele me levou ao arrependimento, até o dia em que eu confessei Jesus na minha vida. Dizia hoje na sala para esses irmãos: sabe quantas vezes eu vim aos convites que meu pastor fez para receber a Cristo e nascer de novo? Eu perdi a conta. Não foi na primeira vez, e na 10ª vez, até o dia em que eu nasci de novo. E no dia que eu nasci de novo, a porta de acesso foi o arrependimento. Cheguei em casa, me sentei e disse: me perdoe, fui imprudente, quase pus a minha família à beira de uma separação. Olha o desastre, olha o prejuízo. Mas você pode já ter sido salvo. Ah, pastor, eu já confessei, eu já experimentei salvação. Mas você talvez precise ser restaurado em alguma área da sua vida que eu não sei, porque eu não sou Espírito Santo. Mas eu sei de uma coisa, que se você vier a Cristo, Ele quer te restaurar. Ele quer te restaurar. Ele quer me restaurar. Sempre. Ele nunca disse assim: olha, já concluí, já fiz tudo, não tenho mais nada para fazer, agora é com você. Não. Ele diz assim:
eu continuo esperando você. Eu continuo aguardando você vir a mim. Porque aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma eu o lançarei fora. De maneira alguma. Você já foi salvo? Você já é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Eu não disse se você mudou de igreja. Eu não disse se você era católico e agora se tornou um evangélico. Eu disse se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem áreas na sua vida que precisam ser restauradas. O propósito de Cristo e a vida de Cristo na terra foi para fazer isto. Trazer salvação a nós e restaurar. Haverá muitos processos de restauração. Se não arranca da Bíblia, Filipenses 1:6. Aquele que começou em você e em mim uma boa obra, há de aperfeiçoar. Portanto é um processo. É um processo. Eu nasci de novo. Agora o Senhor quer aperfeiçoar sua obra, sua vida, em áreas que não estão bem, mas que Ele quer fazer. Se você quer hoje e precisa de restauração em alguma área da sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus. Só os que querem restauração, saia do seu lugar. Venha vindo você que quer ser restaurado por Cristo. Não é pelo pastor. Eu não tenho poder de restaurar ninguém. Ninguém. Nem a mim mesmo. Mas eu conheço alguém. Tenho buscado nele aquilo que ele pode. Ele pode salvar, ele pode restaurar aqueles que se achegam a ele. Venha mais aqui para frente, por gentileza. Você veio aqui à frente porque quer ser restaurado, certo? É isso? Tá certo? Minha comunicação chegou para você. Bacana, ótimo, nós vamos orar. Agora deixa eu perguntar para você e para vocês. Para que haja restauração, o processo se inicia com o novo nascimento. Porque Deus não vai fazer de forma diferente. Precisamos entender isso. Primeiro eu nasço de novo. Primeiro eu sou transformado em uma nova criatura. Primeiro passo. Arrependo-me, mudo de atitude, recebo um novo coração e uma nova natureza. Ótimo. Agora eu tenho áreas da minha vida que precisam ser restauradas. Comunhão com Deus, vida para os casados, de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos. Restauração de relacionamentos quebrados com familiares e amigos. Rompeu, se desfez. O Senhor pode restaurar. O Senhor restaurou o meu relacionamento com o meu pai. O dia em que eu participei de um encontro chamado Vida Vitoriosa, há muitos anos que eu não falava com meu pai simplesmente rompeu, e eu com ele, por conta de uma sociedade, de uma empresa. O dia em que eu ouvi sobre perdão, e eu voltei daquele final de semana, na segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi procurar meu pai. Encontrei, eu coloquei dentro do meu carro. Falei, pai, eu vim aqui hoje para pedir perdão para você. Meu pai olhou para mim. Acho que ele não entendeu muito o que eu falei.
Mas ele começou a chorar, me abraçou. E naquele carro, não foi num culto, não foi numa célula, não foi em uma igreja, naquele carro, um Uno. Meu pai me abraçou, eu o abracei, nos beijamos e o nosso relacionamento foi restaurado. Meu pai não conhecia a Cristo, sabia que eu era crente, até pastor. Mas naquele dia meu pai se abriu para o Evangelho. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Meu pai converteu. Meu pai recebeu a Cristo. No velório do meu pai, sabe o que a família pediu para eu fazer? Pregar o Evangelho no velório do meu pai. Salvo. Naquele dia eu vou ver o meu pai com o corpo glorificado. Salvo. É assim que funciona a vida cristã. Se você está aqui com um relacionamento quebrado por falta de perdão, eu vou orar hoje para que você seja curado e restaurado. Assim como eu fui. Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Põe as mãos sobre o seu coração, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria pedir aqui a Nádia, por favor, que me ajude aqui orando por esses irmãos, os irmãos que são coordenadores de culto nesta manhã, que estão aí, que não vieram aqui à frente, os diáconos, líderes de célula, me ajude, eu preciso de vocês nesta manhã. O pastor Nenê está em cima com os adolescentes, Felipe está aqui ministrando louvor, Ronaldo está fora hoje, esse final de semana. Mas eu preciso muito que você me ajude orando por eles. E a oração é muito específica, tá? Viu, Nádia? Muito específica. Eles vieram aqui como nós para serem restaurados pelo Senhor. E eles serão restaurados pelo Senhor. Comece a orar por eles, por favor. Não importa qual seja a área, não importa, por favor, Nádia, comece a orar por eles. Por favor, irmãos que vão me ajudar na oração, aproxime-se das pessoas, aproxime-se delas, comece a orar por elas, comece a abençoá-las, comece a pedir para que haja restauração, restaura, Senhor, aquilo que estes meus amados hoje, após ouvir a mensagem, estão aqui, Senhor. Restaura, Senhor. Haja restauração e vitória. Haja restauração e vitória, Senhor, na vida do teu povo que se reúne neste prédio, nesta manhã. No nome precioso de Jesus, Senhor, eu oro pedindo, Senhor, que operes restauração, que opere, Senhor, na vida dos meus irmãos, assim como o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, Senhor. Restaura, Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Faz isto nesta manhã, Senhor. Faz isto nesta manhã, Senhor. Que haja restauração e vitória da parte de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Restaura. Vem fazer esta obra, Senhor, de restauração nesta manhã. Vem, Senhor, mudar, Senhor, a sorte deste povo que com o coração, Senhor, de bom grado ouviu a tua palavra e crê, Senhor, no evangelho que ouviram. A vida e o propósito de Jesus nesta terra foi para, Senhor, trazer a nós arrependimento, vida nova, restauração, Senhor, de áreas que precisam, Senhor, do teu toque, do teu agir. Assim oramos, Senhor, nesta manhã. Todos nós, Senhor, que viemos, Senhor, com este coração, todos nós
recebemos nesta manhã, Senhor, a palavra que veio do teu trono de graça, no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Neste nome há poder, neste nome há poder. Restaura, Senhor, restaura sonhos, restaura, Senhor, relacionamentos, restaura casamentos, restaura, Senhor, processos na família, no trabalho. Restaura, Senhor, restaura a obra, Senhor, restaura a obra completa, Senhor, que Cristo Jesus veio realizar na igreja, no povo. E nesta manhã, Senhor, nós ouvimos a tua palavra e nós cremos que este é o Evangelho, Senhor, que nos salva, que nos transforma, que nos redime, mas que nos restaura também. Nos restaura também. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Estamos orando por restauração completa, Senhor, nesta manhã, na vida, Senhor, do teu povo que se reúne neste lugar. Estamos, Senhor, orando, estamos, Senhor, crendo que há, Senhor, restauração nesta manhã sobre corações e vidas que vieram aqui, Senhor, e vão sair deste lugar, vão voltar para suas casas com o cumprimento da tua palavra, palavra essa que restaura, que redime. É isto que o Senhor está fazendo neste lugar, nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, por enviar a tua palavra a todos nós. É manhã de salvação, é manhã de restauração, de reconciliação. É manhã de recebermos, Senhor, bálsamo, batismo para nós. Oh, aleluia. Olha um instantinho para mim, por favor. Quero só dizer algo que falei pela manhã e vou repetir. Uma vez que você e eu fomos salvos, quantos aqui têm convicção da sua salvação em Cristo Jesus? Os salvos, erga a sua mão para mim. Preciso identificar agora. Eu não sei se eu sou salvo. Então é a hora de você estar aqui na frente para receber oração. Mas se você tem convicção, se você teve acesso a Cristo pelo arrependimento, experimentou pela fé, Ezequiel 36, 26 e 27, se você é uma nova criatura, estou só dizendo passagens da Bíblia, e você experimenta restauração, reconciliação, sabe qual é o primeiro passo que Deus espera ver na sua vida? A primeira coisa que Deus espera que você e eu façamos é que todos nós sejamos agentes de reconciliação. Talvez muitos de vocês não serão pastores, pregadores, evangelistas, profetas, mas todos nós seremos agentes de reconciliação. Falava
sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Aquele homem foi reconciliado, irmãos, e ele se tornou um agente de reconciliação. Por onde ele andou, as pessoas com quem ele falou, essas pessoas foram conectadas com Deus. Sabe o que Deus quer fazer com cada um de nós? Usar você para levar pessoas a se conectarem com Deus. Pessoas que eu não vou ter acesso, pessoas que eu nunca falarei, nunca ouvirão nenhum sermão meu, mas vai ouvir você. Vai ouvir você. Deus vai usar você. Você recebe isso que eu estou falando nesta hora? Diga: eu serei agente de reconciliação em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor?